Aleluia! Estamos aí, mais uma classe dos adultos na EBD virtual do Corpo de Joinville, respondendo algumas perguntas intrigantes. A de hoje é: quem é Jesus Cristo? Bem poucas pessoas realmente perguntam se Jesus Cristo existiu ou não. Entretanto, nós aqui no Ocidente contamos a história em antes de Cristo e depois de Cristo. A verdade é que muitas pessoas aceitam que Jesus foi, digamos assim, um homem especial que andou na terra, em Israel, há pouco mais de 2000 anos atrás. Mas no tempo de Jesus, ele mesmo perguntou aos seus discípulos o que as pessoas estavam falando a respeito dele. Em passagens como Lucas 9, do versículo 18 ao 22, por exemplo, e diziam que ele era um profeta, outros que ele era a encarnação do profeta Elias, ou então de João Batista. Mas perguntou-lhes também o que eles pensavam a respeito dele, Jesus. Então ouvimos a resposta ousada e maravilhosa de Pedro, dizendo: Tu és o Cristo de Deus. Mateus 16, 13 a 23. Muitas religiões ensinam que Jesus foi um grande profeta, ou então que ele foi um bom mestre, ou ainda simplesmente um homem piedoso. De certa forma, tudo isto está certo. Contudo e sobretudo, precisamos analisar o que a palavra de Deus diz a respeito daquele que afirma ser o Filho de Deus. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo foi e é infinitamente mais do que, por exemplo, apenas um mero profeta, um bom mestre ou um homem piedoso. O grande escritor inglês C.S. Lewis, o criador do mundo de Nárnia, ferrenho defensor do cristianismo, em seu livro Mero Cristianismo, afirma que qualquer pessoa que pensa ser Jesus um mero mestre da moral, mas não aceita-o como o próprio Deus, está completamente enganado e não entendeu o que ele disse e fez no Novo Testamento. Ele declara que Jesus não nos deixou esta opção em aberto, a de ser apenas um profeta, um bom mestre ou simplesmente um homem piedoso. Ele nunca teve essa intenção, segundo o escritor inglês, né? E eu concordo em gênero, número, grau e o que você quiser também com ele. Então, a pergunta persiste: quem foi ele? Afinal, quem é Jesus? Quem ele afirmou ser? Jesus afirmou, ele disse coisas bem importantes, como, por exemplo, eu e o Pai somos um. João 10, 30. Os conterrâneos de Jesus, ao ouvirem essas palavras, ficaram loucos, né, de raiva, de ódio, pegaram em pedras para apedrejá-lo. Disseram: sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? João 10, 33. Em nenhum momento Jesus se justifica dizendo: olha, peraí, não foi bem isso que eu quis dizer. Não. Ele deixou bem claro sua posição como Filho de Deus. Em outro momento, ele chegou a desafiar as autoridades judaicas, dizendo: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Que maravilha! João 8, 58. Ao pronunciar isso, Cristo está fazendo a ligação direta com a declaração que Deus deu a Moisés em Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou.
Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Né? Aquela passagem, Moisés pergunta a Deus: mas o que eu vou dizer aos filhos de Israel? Né? O que eu vou dizer a Israel, ao povo? Né? Quem és tu? A quem devo apresentar? Ele disse: dirás ao povo: eu sou, te mandou para libertar esse povo da escravidão do Egito. Diga a eles que o Deus eu sou. Que tremendo! Outra vez, em João 1:1, encontramos a seguinte declaração: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Seguindo neste capítulo, em João 1,14, temos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo João está afirmando o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele vivenciou. Ninguém contou isso para ele. Ele estava lá. Ele foi testemunha ocular do ministério terreno de Jesus. O que ele está afirmando é que Jesus é sim o Deus encarnado, o Deus em forma humana. Por isso que diante do Cristo ressuscitado, Tomé declara, certamente uma das mais belas e lindas declarações que se pode encontrar no Novo Testamento, né? Tomé declara ao Senhor Jesus, ao perceber que Jesus havia ressuscitado, que foi desafiado por ele, né? Lá em Lucas, toque aqui nas minhas mãos, toque aqui no meu lado, ferido, tipo, né? Dizendo para Tomé: sou eu mesmo, não sou um fantasma, não sou uma aparição, estou aqui em carne e osso. Então, Tomé declara, né? Senhor meu e Deus meu. Isso também está em João 20, 28. E o mestre não o corrige. Ele não diz: não diga isso. Ou, Tomé, não, você está errado, você se enganou. Não, em nenhum momento Jesus o corrige. Ele é Senhor e Ele é Deus também. É notável como o apóstolo Paulo o descreve em Tito 2,13. Grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz algo muito parecido, muito semelhante. Nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Segundo Pedro 1:1. Deus, o Pai, também testifica sobre a identidade do Filho. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. Em Mateus 3,17, existe a declaração do próprio Deus a respeito de Jesus: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me alegro, ou em quem muito me agrado. E há também a declaração clássica do profeta Isaías, lá no Velho Testamento, no capítulo 9, versículo 6, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui o profeta Isaías está profetizando sobre o Messias, sobre o caráter de Jesus Cristo. Dessa forma, como afirmou C.S. Lewis, crer que Jesus foi apenas um bom mestre não é uma opção viável, nem mesmo lógica. O Senhor, de forma clara e inegável, se autoafirma Deus. Se ele não é Deus, então é um grande e um bom mentiroso. Daí não é um profeta, nem um bom mestre, ou mesmo um homem piedoso.
Não sei vocês, mas eu é que não vou dizer para aquele que é chamado de o Filho do Homem, que ele é um grande mentiroso, conforme Mateus 18:11. É que há muitos ditos estudiosos por aí, modernos, que andam dizendo que o Cristo da história, na verdade, não disse muitas das coisas a ele atribuídas pela Bíblia. Olha, se ele não disse o que está registrado na palavra de Deus, então eu dou nota 10 para a imaginação dos discípulos. Porque muita coisa no Novo Testamento é contada pelos olhos deles, pelas lembranças deles. Mas para inventar tudo isso que está registrado ali na Bíblia, olha, tem que ser muito bom. Nem o pessoal da Globo que prepara as novelas aí, os autores aí das novelas, não iam conseguir fazer um trabalho tão bom assim, que tem perdurado pelos séculos aí. Como podem esses ditos estudiosos, que estão distantes do Senhor há mais de 2000 anos, afirmar o que Jesus disse ou não disse? Saber mais do que aqueles que viveram com ele, serviram e aprenderam com seus ensinamentos direto da fonte? Conforme João 14:26 nos diz, o Espírito Santo iria ensinar a eles, iria fazê-los lembrar de todas as palavras que Cristo ia ensinar, ia dizer a eles. E depois que Cristo ressuscitou, ele não foi assim embora. Ele ficou ensinando, preparando aquele povo, seus discípulos, para o Pentecoste, a descida do Espírito Santo e a expansão do cristianismo por toda a parte do mundo antigo. Por que é tão importante sabermos a identidade de Jesus? Qual a importância de ser ele, afinal de contas, Deus? Isso é, no mínimo, fundamental. Porque se Jesus não é Deus, então sua morte não teria sido suficiente para pagar pelos pecados do mundo inteiro, conforme 1 João 2:2. Só um Deus grandioso poderia pagar tamanho preço, conforme Romanos 5:8. Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos. Ou em 2 Coríntios 5:21, o apóstolo Paulo também dizendo: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Portanto, Jesus tinha que ser Deus para que pudesse pagar nossa dívida, nossos pecados. Mas igualmente, tinha que ser homem para que pudesse morrer. Certamente Jesus é Deus e a sua salvação está disponível somente através da fé nele, Jesus Cristo. Não conheço nenhum Deus que fosse capaz de fazer tamanho sacrifício. Você conhece? Imagine Zeus, o deus grego, fazendo algo assim, ou então os deuses do Egito. Como é tremenda a passagem em Apocalipse 1:17 e 18, onde Jesus está ali dizendo para João que caiu, ao ver a figura de Cristo, na sua glória, ele cai prostrado. Então, ele toca nele e diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aleluia,
adoramos, nós os cristãos, um Cristo vivo. Concluindo, a natureza divina de Jesus é o motivo pelo qual ele é o único caminho, a única saída, a única salvação que vale a pena. A Bíblia faz muitas afirmações a respeito de Jesus: Senhor, Deus, Filho do homem, Mestre. Mas eu particularmente gosto do que ele diz aos seus próprios discípulos: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos. Pois tudo que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer, ou tenho compartilhado com vocês. João 15:15. Quem é Jesus para você? Um estranho ou um amigo? Ele quer ser um bom amigo, um amigo íntimo de cada um de nós. Ele é meu grande amigo. Fique em paz, fique na comunhão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até semana que vem, se Deus quiser, com a próxima classe. Qual é o sentido da vida? Vamos procurar responder esta pergunta segundo a Palavra de Deus. Até.